Oi pessoal, bom dia. Meu nome é Mário Jorge. É, Geralmente estou aqui comentando com vocês temas referentes a My Big Toe, né? O ponto de vista dessa filosofia e ideias do Tom Campbell. Mas eu queria comentar com vocês hoje sobre a verdade e vou falar um pouco também aí um pouco da minha opinião nesse caso, não necessariamente nada em conflito com My Big Toe, mas assim, um pouco do aprendizado também que aqui eu cheguei sobre essa questão da verdade. Longe de mim querer dar alguma palavra final nisso, vou transmitir apenas a minha experiência para vocês avaliarem e ver se acham úteis para vocês, ok? É, a, a verdade, né, eu entendo hoje como tendo uma existência absoluta, fundamental, tá? Agora, várias pessoas diferentes, eventualmente em épocas diferentes, vão entrando em contato com essa verdade fundamental, né? E apesar dela ser uma, e ser talvez una, né? Ela dificilmente é interpretada de forma única, né? Porque entra aí o problema das diferentes experiências das pessoas, né? É, Cada um tem um histórico de vida, de aprendizado, de crenças, tem toda uma carga aí, né? Às vezes não só de uma vida necessariamente, ao nível de qualidade de ser a que chegou e mesmo a experiência, vocabulário, a língua, né? Algumas estão num país, outras estão em outro. Então, assim, a verdade, a gente vive falando que ela não a gente tomar cuidado e não querer empurrar ou fazer descer goela abaixo a nossa verdade a nenhuma outra pessoa, porque essa verdade pode não fazer sentido. Então não quer dizer que existem várias verdades, mas com certeza que existem várias interpretações e várias percepções dela. Se até a realidade é feita de percepção, né, que dirá o que a gente acha e interpreta como sendo a verdade, né? Então, está mais do que exemplificado aí, né? Existe, por exemplo, um caso aí talvez clássico, sei lá, se você puser 5 pessoas em uma esquina, cada uma de uma formação diferente, de uma criação diferente, com uma idade diferente, de uma região diferente do país ou de diferentes países, né? Botar numa mesma esquina para testemunhar um mesmo evento, um acidente, ou seja lá o que for, separar estas pessoas e pedir uma descrição detalhada dos eventos para cada uma delas, você vai ter 5 descrições das mais variadas formas, com a maior quantidade de diferenças aí imagináveis, né? Não vai sair um relato só, né? São 5 relatos. Se forem 20 pessoas, serão 20 relatos, né? Salvo que as pessoas tenham um background aí, um vocabulário, um histórico muito parecido, né? Eventualmente isso vai ficar mais parecido. Se você quer um relato perfeito, grava a cena e veja você mesmo. Quando você vai fazer essa experiência, se fizer, com quantas pessoas fizer, quantos relatos diferentes você vai obter. Elas não vão usar as mesmas palavras, os mesmos termos, não vão perceber as mesmas coisas, cada uma vai se focar num aspecto porque uma situação qualquer que ocorra ali tem várias interpretações possíveis, vários aspectos possíveis, levantam as mais diferentes emoções nas pessoas, né? E a memória é toda misturada com aquilo que a pessoa ouviu, não ouviu, viu, sentiu, né? Então é uma coisa complexa, parece simples, mas não é, né? É que nem aquele exemplo também, né? Quer dizer, você conta alguma coisa para uma pessoa, primeira pessoa de uma fila, depois aquela pessoa fala para a seguinte, e aquela fala para a seguinte, aquela fala para a seguinte, né? E quando chega no final está totalmente distorcido. Por quê? Porque cada um entende uma coisa, adapta e conta um pouquinho diferente, né? A mesma mensagem, ela entra na ponta de um jeito e sai na outra completamente diferente. Então, assim, eu acredito, sinceramente, né, me parece, e tudo indica, até onde eu vejo as coisas, né, hoje, que a verdade é uma só. E aí, entrando um pouco mais nesse campo, né, as pessoas entram em contato com essa verdade, e principalmente ao longo da história, né, sobre como é que as coisas são, como é que a realidade funciona, né, se existem outros níveis de realidade além do nosso,
Então, muitas pessoas entraram em contato com verdades profundas, né? Para citar alguns, você teve Jesus Cristo, né? Talvez, se você achar que existiu e que fez isso, talvez Buda, né? Lao Tse, né? Tem pessoas aí, tem Platão, aqueles todos filósofos da antiga Grécia, né? Supostamente um Hermes Trismegisto, né? Tem várias pessoas que ao longo dos tempos foram acessando a verdade fundamental, a que gera tudo isso, a que está por trás de tudo isso. E assim, é a minha forma de ver, né, que essa verdade fundamental ela deve ser uma só, né? E o que eu vejo complementa, quer dizer, dá suporte a essa crença minha, né? Agora, porque você ouve a forma como algumas destas pessoas descreveram o que viram, o que experimentaram, né? Você pega o próprio Tom Campbell, que fez isso de uma forma bastante racional, científica, né? Metodológica e assim. E você quando para extrair a súmula, o sumo do que está sendo dito ali, apesar de estar sendo dito de formas muito diferentes, né? No fundo está descrevendo um formato de funcionamento da realidade muito próximo, né? Extraídas aquelas diferentes metáforas, coloridos da experiência de cada um, né? Então, para ficar só numa citação só, um exemplo, né? Para não esticar demais a conversa. Você fala, por exemplo, os antigos indianos lá falavam em Maya, a ilusão, né? Que tudo aqui é uma ilusão, né? Por exemplo, o Maya, né? Usando essa palavra Maya, Buda, né? Até onde a gente sabe, não sei em chinês ou em quê, mas ele também dizia que isso tudo era uma ilusão, né? E aí você tem, por exemplo, o Tom Campbell falando em realidade virtual, né? É como se fosse um videogame. O que é um videogame? É uma ilusão de realidade, né? Onde se passa alguma coisa que te interessa, você segue, interage, mas você sabe que não é real, né? Não é real no sentido de não ser sólido, né? Então, todos eles, por exemplo, estavam transmitindo coisas muito próximas, né? O Hermes Trismegisto, do Kybalion, né? Da Tábua de Esmeralda, falando que o universo é mental, né? O mundo é mental, o universo é mental, ou a realidade é mental. Tom Campbell, por exemplo, está dizendo tudo é consciência, né? A consciência fundamental gera tudo mais dentro dela mesma, né? Inclusive nós que somos consciência compartimentalizada ali, individuada, a partir da consciência principal. Então assim, e quando você observa, né, por exemplo, eu estudei um pouquinho do Tao também, da criação, né, segundo a filosofia antiga chinesa, e eles falam, por exemplo, de uma forma aparentemente muito científica, né, quase binária. Existia um vazio com potencial, acho que chama Wuji, que não tinha forma e não tinha conteúdo, mas tinha potencial para se tornar em tudo. Então, desse vazio ele cria o Tai Chi, que são as duas coisas, o Yin e o Yang, o 0 e 1, né? Binário, e a partir das combinações binárias gera todo o resto, que ele chama de as 10.000 coisas, né? Então, assim, é uma forma, com as metáforas deles, né? Mas muito próxima de um Big Bang, né? Tinha um vazio no início e pum, explodiu e gerou tudo. Por exemplo, o Tom já disse que o Big Bang, né, é partidário aqui da física digital, e é disso que ele fala. Então é um Big Bang digital, né? Não é, então essa realidade é uma simulação, né? Não quer dizer que não é real, mas que é criada não com partículas, mas com dados, com informação, né? Que são trabalhados, elaborados no formato de um programa e de uma simulação. Então isso é um Big Bang digital. Programa as condições iniciais, dá um start, pum, e tudo começa a se criar, a rolar, a se desenvolver como um Big Bang, só que não é físico, né? É seguindo as regras do jogo e exatamente como nós fazemos nas nossas próprias simulações, ok?
Então, mas as coisas são próximas, muito próximas, e começa uma a dar subsídio à outra, né? E a facilitar o entendimento, né? Porque muitas vezes aquelas coisas ditas em linguagem antiga, linguagem poética, não são inteligíveis, metáforas completamente fora de época, fica bem difícil para a gente acompanhar. E aí quando você tem alguma coisa, né, descrevendo, olha, você entra num corredor, tem várias portas, para dar um exemplo do tom, né? O corredor e as portas estão renderizados, você os está vendo porque está olhando para eles, né? Então está sendo renderizado no fluxo de informação para você. E o que está atrás das portas não está renderizado, está existindo como potencial na programação. À medida que você abrir uma porta e olhar o que tem lá dentro, aquilo é renderizado instantaneamente para você do seu ponto de vista, do seu ângulo, e você vai ver as coisas lá dentro, né? Se tiver outra pessoa dentro do mesmo jogo, for um jogo online, sei lá, de multiusuário, né? Depois que você entrou naquela sala, ficou registrado lá no histórico que você entrou, o que você viu, o que você fez, né? O que você deixou. Saiu, você segue no corredor. Se mais alguém entrar naquela sala, agora aquela sala está como você a deixou para o outro encontrar. Porém, ela continua sendo sem renderizar enquanto ninguém estiver lá olhando. Então, é uma ilusão eletrônica, né? Então, são formas de ver, né? Na minha opinião, hoje, muito claramente, muitas pessoas acessaram a realidade, experimentaram o tom com o diferencial da experiência em física e ciência dele, fazer isso de forma repetitiva, coletar dados, assegurar que ele está interpretando corretamente alguma coisa pela repetição, extraindo conclusões a partir de repetições e nunca de um evento único, né? E nunca pré-julgando e adivinhando a conclusão, mas realmente extraindo a conclusão de um pacote de dados, de umas repetitivas experiências, e falando isso de uma forma transparente, como esse exemplo aqui do videogame, né? Então acaba ficando mais fácil. Mas, para mim, estão acessando uma mesma verdade única, né? Um mesmo banco de dados de informação, né? O Tom chama de Larger Consciousness System, sistema mais amplo, sistema maior de consciência. E alguns chamam de registros acásticos, chamam como quiserem, mas são dados em um banco de dados digital acessível à consulta pelas consciências que somos nós, parte da consciência maior, e tudo dentro do banco de dados da consciência maior, ok? Então, isso é um exemplo apenas de um aspecto da My Big Toe, mas explicando um pouco sobre essa questão das várias diferentes visões de uma mesma verdade fundamental, que é o que eu vejo. Muita gente, ao longo pontualmente aqui e ali, mas ao longo dos anos, se você somar todas as pessoas que dão essas indicações de ter acessado esse tipo de informação, né, esse tipo de verdade, elas acessaram uma mesma verdade e explicaram cada uma a sua forma, e que se você abstrair as diferenças da experiência e vida, história e época daquelas pessoas, no final se percebe que estão descrevendo uma coisa fundamental praticamente única, tá? Bom, é isso aí, esse era o papo que eu queria bater com vocês hoje sobre a verdade e suas interpretações, ok? Beleza? Obrigado.